Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, amigo ouvinte, graça e paz. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O texto nos diz que Jesus se encontra no templo e lá tem um homem de mão seca. Ele diz: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. É comum a gente ouvir sobre Jesus, que é bondoso, que é compassivo, que é misericordioso, mas dizer que Jesus ficou com ira, que Jesus ficou com tristeza, não é muito comum. Mas hoje, infelizmente, por causa da ação daquelas pessoas, tocou o coração de Deus. A tristeza de ver a insensibilidade das pessoas em relação ao outro. E é interessante que, se fosse para ver assim, poderia até fazer um elogio, porque as pessoas estavam numa sinagoga. Sinagoga é um lugar onde ensina as coisas de Deus, sinagoga é um lugar de oração, e o povo estava lá piedoso em relação às coisas de Deus. Porém, é como se quem cuida das coisas de Deus não precisasse olhar para as coisas humanas. Quer dizer, ele dando uma importância grande às coisas de Deus, é como se fosse até proibido olhar de lado ou ser uma pessoa mais humana. Ao contrário, a pessoa que verdadeiramente tem um amor a Deus, ele precisa de vivenciar essa experiência de fé com um amor profundo ao irmão. Lembra-se de São João que diz assim: quem diz que ama a Deus que nunca viu e não ama seu irmão que vê, qual a palavra? É um mentiroso. Portanto, é um puxão de orelha em nós. Essa atitude de Jesus é exatamente isso, porque as pessoas foram insensíveis em relação àqueles que ali estavam. Precisamos valorizar muito a Santa Missa, comungar, confessar, ter uma vida piedosa, um amor a Nossa Senhora. Porém, nada disso me dispensa de fazer a obra de caridade. Ao contrário, me estimula, deve me ajudar a vivenciar uma fé que está mais próximo do irmão, sobretudo dos mais pobres, daqueles que mais precisam. Aí sim, é um gesto que de fato vai sensibilizar ainda mais a Deus. Mas ele, como viu essa hipocrisia na sinagoga, que o Senhor não veja isso em nossas vidas. A gente às vezes pode se tornar muito piedoso e esquecer de vivenciar essa experiência de misericórdia, de compaixão para com os irmãos, como o Senhor hoje nos ensinou. Sobre você e os seus, desse permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.